Correção das atividades de língua portuguesa. Era aí na página 167 do livro, né? Então, a gente tem aí uma questão que está falando sobre mais uma mulher, né? O livro está tratando de mulheres corajosas, falou da Malala, agora está falando sobre a Vitória Santos dos Santos. Aí nós teríamos que colocar as marcações dos parágrafos e depois tem a letra A e a letra B. Então vamos fazer por partes. Lendo o texto. Vitória Santos dos Santos. Chamada pelas lideranças de cacique geral, Vitória tem 56 anos, é guerreira do povo caripuna, mora na aldeia Santa Isabel, no município de Oiapoque, Amapá. Aos 13 anos, saiu da aldeia para estudar em Belém, onde se formou em odontologia. Depois de 8 anos de formada, escolheu ingressar no movimento indígena e lutar pela união e melhoria da condição de vida dos povos indígenas. E hoje também é membro do Conselho Estadual das Mulheres Indígenas do Amapá. Considera a discriminação racial o maior problema enfrentado pelos povos indígenas e defende a participação da mulher indígena na luta por melhores condições de vida para os índios brasileiros. Então, eles escreveram o texto de propósito, né? Todo inteiro, só começou aqui com o espaço do parágrafo, né? E foi inteirinho até o fim, para poder vocês dizerem aonde vai ser melhor as delimitações dos parágrafos. Então a gente foi marcando aqui, né? Vocês tinham que marcar onde pode começar um novo parágrafo. Aí eu marquei aqui e marquei aqui. Eu marquei porque eu quis, porque eu pensei, eu quero dividir assim. Não, porque eu li o texto antes de eu estar fazendo o vídeo com vocês. Eu li e fiz, e entendi que para o texto ficar melhor organizado, ele pode ser dividido em parágrafos e os parágrafos têm que ser de acordo com o assunto que tem dentro de cada um. Então, aí na letra A está pedindo, justifique suas marcações contando o assunto central de cada parágrafo. Então, olha lá, no primeiro parágrafo, tem um acento no A. Primeiro parágrafo, o que é que faz? Apresenta e diz onde mora a Vitória Santos, né? Então, o primeiro parágrafo é só para isso. O segundo parágrafo fala de sua formação e onde ela foi trabalhar, né? Então, aqui, falou que ela se formou em odontologia, né? Que é dentista. Depois, ela foi, de 8 anos que ela já estava formada, ela quis trabalhar no movimento dos indígenas. E aí tá contando toda a trajetória dela. E no último parágrafo, fala sobre o que ela considera discriminação racial. Aí tá lá, aí eu escrevi aqui, né? Trata da discriminação racial enfrentada pelos indígenas e da participação da mulher indígena na luta por melhores condições de vida e por seu povo. Aí então essa ficou a letra A, eu justifiquei como que eu dividi cada parágrafo. Aí depois a letra B. Reescreva o texto em uma folha à parte, organizando em parágrafos. Você já sabe que os parágrafos começam afastados da margem esquerda da página. Aí, gente, eu escrevi o texto da letra B para mostrar para vocês. E fiz com muito carinho, tá? Quero que vocês, por favor, coloquem um coraçãozinho verde lá no meu particular, se você assistiu esse vídeo, para eu ficar feliz com a sua participação e saber que eu não estou fazendo vídeo à toa, que tem alguém que está assistindo. Então, olha só, sempre que a gente vai escrever um texto na nossa folha, ela tem uma margem. A margem é onde começa a linha. Eu estou colocando a régua aqui para poder marcar para vocês, aonde é a margem. Algumas não têm a margem, a linha escrita, como é no caso da minha folha. Mas em alguns cadernos vai ter até um risco aqui, para poder marcar essa margem. Então, sempre a gente tem que começar a escrever no início da linha. Aí, como a gente dividiu o texto em parágrafos, onde é parágrafo, a gente dá o espaço. Aí começamos o primeiro parágrafo. Chamada pelas lideranças de cacique geral, Vitória tem 56 anos. Continuou. Aí finalizou o parágrafo. Eu vou começar o segundo parágrafo. Olha lá.
Dei outro espaço e comecei o próximo parágrafo. Aos 13 anos, saiu da aldeia, continuou. Aí foi o segundo parágrafo inteiro. Continuou. Finalizou o segundo parágrafo aqui na palavrinha Amapá e começou o terceiro parágrafo aqui na palavra considerava. Então, eu deixei o espaço para depois começar a escrever o parágrafo. Então, gente, a aula de hoje de português tinha esse objetivo, mostrar para vocês que quando a gente muda o assunto do texto, a gente precisa de mudar o parágrafo. Outra coisa importante, quando a gente escreve um texto, a gente tem que escrever até o final da linha. Olha só, tá vendo aqui, ó? Aqui não tem uma linha na vertical marcando o final, mas eu sei se a linha acabou, é porque eu tenho que parar de escrever. Eu não posso escrever nem depois da linha e nem posso escrever só até a metade. Por exemplo, olha só, aqui essa palavra aí continua lá embaixo, ó, eu separei a palavra em sílaba, ó, para estudar. É por isso que vocês aprendem a separar as palavras em sílabas, para na hora de escrever um texto, saber como que ela fica separada. Eu não podia fazer isso aqui a palavra estudar não vai caber aqui mesmo, então eu vou escrever embaixo. Eu não posso fazer isso. Por quê? A gente sabe separar as palavras em sílabas, então a gente separa para poder ocupar o espaço inteirinho da linha, tá bom? Isso se chama estética do texto. A gente precisa de observar que o texto ele precisa ficar bem distribuído na nossa folha, tá bom? E observem a divisão dos parágrafos de acordo com o assunto, tá? Então, essa foi a correção da nossa aula de língua portuguesa. Eu tô esperando o coraçãozinho verde no meu particular, hein? Obrigada. Tchau, tchau.